Procrastinação não é preguiça. É como ficar diante de uma escadaria infinita, sabendo que há um tesouro lá no topo, mas você não tá vendo. Então, irmão, é como se não tivesse. Seu cérebro é programado para evitar esforço e buscar recompensa. Sim, exatamente igual aquela criança mimada que a gente às vezes vê no ônibus fazendo pirraça. Isso é nosso cérebro. Quando uma tarefa parece uma escadaria sem fim, irmão, ele foge disso. Ele logo olha e fala assim, melhor deixar pra lá. E se a gente pudesse incrementar essa escadaria? Como assim? Transformar os degraus que antes eram gigantes em degraus menores. Pô, isso daí já dá uma facilitada. E pra melhorar, a gente vai e ilumina o topo. Agora o teu cérebro tá vendo que realmente tem alguma coisa lá. Ele, como uma criança mimada, já vai olhar e falar assim, talvez isso valha a pena. E agora tá mais fácil de subir. O que na prática a gente poderia fazer para diminuir esses degraus? Focar no próximo passo. Então, ao invés da gente pensar em, por exemplo, escrever um relatório, a gente pensa, vou abrir o Word e digitar o título. Ou vou treinar por 1 hora. Não, a gente tem que estar habituado em pôr os tênis e aquecer, entendeu? A gente pega uma obrigação e diminui ela o máximo possível. A gente tenta fazer com que ela seja uma coisa fácil. O quê? O começo. Porque a gente tem que ter o hábito de começar. Porque se a gente ter o hábito de pensar na coisa sendo feita, a gente vai ficar com preguiça. Então a gente tem que ter o hábito de dar o start. Isso já é uma coisa que vai ajudar muito. Tentem. Tipo assim, quando vocês forem fazer uma coisa muito difícil, mas tá com aquela preguiça de começar, pensa na parte inicial, como esses exemplos aqui, beleza? E o que mais a gente pode fazer para agradar esse nosso cérebro? A gente precisa agradar ele para seguir em frente. Então, a gente tenta criar um sistema de recompensas instantâneas. Por exemplo, um checklist. Cara, poucas coisas são melhores do que você riscar aquela tarefa que você estava fazendo difícil. Aí você termina de fazer ela e pá, risca. Nada é melhor que isso. Não sei vocês, mas para mim, poucas coisas são melhores que isso. Ou recompensas físicas, como, cara, uma música que você gosta, mais 10 minutos de descanso depois de 50 minutos de foco. Já é uma recompensa. Ou também alguma recompensa como, sei lá, um quadrado de chocolate a cada tarefa que você fazer. Mas tem que ser tarefa difícil, né? Então, cada tarefa difícil, um quadradinho de chocolate. Um exemplo, mas pode ser qualquer coisa. E assim, durante essa escadaria, a gente vai ter meio que checkpoints. Então, não é tipo da primeira escada até a última. Não. Aqui da primeira escada, a gente tem um checkpoint, que é o quê? Você arriscar, fazer um checklist. Então, a meta não é a meta. A meta é a primeira meta para concluir a meta maior. Deu para entender? E junto com isso, temos as recompensas físicas. Fazendo isso, aquela escadaria vai ficar cada vez melhor. Porque a gente tem que facilitar o máximo possível as coisas. Deu para entender? Então, vamos pro próximo. Essa é meio óbvia, mas não posso deixar de falar, porque é uma das coisas que mais funciona. Eliminar as distrações. Cara, se na sua escada tiver alguns tipos de distrações, como o seu celular por perto, com redes sociais, vai ter alguma notificação, você já vai ficar pensando naquilo. Tipo, mesmo se a gente não for olhar, a gente perde o foco. E pior ainda quando a gente pega e fala assim, vou só ver uma coisinha. Cara, não. Isso te prende. Até eu, que sei disso tudo, a minha missão é não clicar em um short, por exemplo, do YouTube. Porque se eu clicar em um, já era. Vou ver, perco meia hora. Então, isso atrapalha a nossa escadaria. Tá vendo que ficou maior? O degrau aumentou, porque tem isso atrapalhando. Então, vai ficar cada vez mais difícil da gente chegar no topo, que é o que a gente quer fazer. Então, por que, ao invés disso, a gente não facilite a entrada para você subir os degraus? Então, o que a gente pode fazer é, ao acordar, a gente tem meio que um ritual de início. Então, sei lá, a gente toma um café antes de começar, e aí o seu cérebro já vai associar esse sabor do café com a ação, entendeu? E também a gente pode fazer o quê? Deixar tudo preparado no dia anterior. Não faço ideia do que vocês estão pretendendo fazer com essas dicas, mas deixa isso já preparado, o mais preparado possível, para quando você for fazer, não tenha nenhuma objeção, não tenha nenhuma dificuldade pra gente começar. Isso vai fazer com que facilite a entrada para os degraus. E aí vai facilitar a gente conseguir concluir nossa missão, beleza? Então, eu não falei tudo isso da boca para fora, porque eu mesmo usei e uso esse método. Vou de escadinha em escadinha. Deixei tudo preparado bonitinho, tomei meu café da manhã, fiz as minhas obrigações, aí chegou a hora de eu preparar o vídeo para vocês. Separa um dia para fazer a thumb, o título. Então o que eu faço? Eu vou e quebro essa obrigação maior, porque se eu pensar assim, preciso de fazer um vídeo, cara, fica muito abrangente. Não sei se parece fácil, mas tem muito passozinho para fazer thumb, título, roteiro,
o mapa mental, edição. Então é uma coisa muito difícil. A gente tem que partir esse problema em vários. Então o que a gente faz? Um dia eu fiz a thumb, outro dia eu fui lá, escrevi o roteiro, deixei tudo preparadinho. Próximo dia eu fui lá, fiz o mapa mental. Hoje tô gravando. E aí depois vou editar bonitinho. Por último, vou chegar no topo, que é postar o vídeo. Eu não penso, pô, tem que fazer o vídeo. Não, penso que eu tenho que fazer a thumb. Outro dia, tenho que fazer o roteiro. Se a gente partir o problema em alguns pedaços, mesmo que a gente tenha pouco tempo por dia, como é o meu caso, a gente consegue fazer o que a gente pretende, beleza? Essas foram as dicas. Eu acho que vai ser um videozinho um pouco mais rápido, mas é muito bom e necessário. Então, se você gostou, dá um like, compartilha. E tem coisas boas vindo por aí. Tô fazendo um projetinho que vai ajudar muito vocês na criação de projetos, nos estudos de vocês, na produtividade. Logo, logo tá por aí, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, você vai curtir esse aqui também, que acabou de começar. Pode clicar aí que eu te vejo lá. Valeu! E como trabalho, faculdade, escola, eu sei que praticamente todo mundo que tá vendo esse vídeo tá nessa. E aí, quando você finalmente tem tempo pra focar naquele seu projeto, em estudar alguma coisa que você precisa, que você quer,